gente pode ver ao nosso redor algumas mudanças aconteceram essa semana. Glórias a Deus por isso. E o pastor até pediu para eu agradecer, né, amor? Agradecer a todos os envolvidos. Não vamos citar nomes, porque foi muitas pessoas envolvidas nessa obra, diretamente colocando a mão na obra, indiretamente abençoando, de todas as formas possíveis. Eu até estava compartilhando essa semana que nós podemos sentir o amor de Deus essa semana nessas reformas, porque em momento nenhum o pastor e eu ficamos sozinhos aqui. Saíam alguns irmãos e chegava outros, e o tempo todo, e aqueles que não podiam estar aqui, traziam um bolinho, traziam um cafezinho, e quem não podia trazer café, mandou um recurso para ajudar com o negócio lá fora. Todo mundo, todos vocês fazem parte desse milagre que nós estamos vivendo, que é essa reforma. Então, quero agradecer de coração a cada um que está aqui. Cada um sabe o que tem plantado, amém? E tenho certeza que o Senhor é fiel e justo para fazer você colher muito mais do que você plantou nesse lugar. Afinal de contas, você está plantando no melhor solo do mundo, no reino de Deus. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia aí no Salmo 151. Abre a tua Bíblia aí no Salmo 151. Não tem, né? O Salmo 151. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a relação do cristão com a Bíblia. Foi um trocadilho. Não tem o Salmo 151. Queria pedir para soltar um vídeo antes de começar a palavra. Pode passar de novo para o pessoal entender mais uma vez, que ele é bem rapidinho, já acabou, né? É engraçado, né? Mas é triste também. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, muito sobre a Bíblia. A Bíblia é um manual, é o nosso manual de instruções, a gente precisa conhecer muito ela, para que a gente não participe de um grupo desse aí, ó. Não, pois é, eu vou explicar agora. Para que talvez a gente não participe de um grupo desse. Ali ele estava falando de Sansão e Davi. E a gente sabe que não é Sansão e Davi, né? É Davi e Golias. Foi o Davi, meu Deus. Foi o Davi que deu uma pedrada na cabeça do Golias. E ali ele está falando do Sansão. Por que eu trouxe esses dois exemplos agora? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a importância de nós conhecermos esse manual tão poderoso, tão precioso, que tem o poder de transformar as nossas vidas, amém? Quero convidar você a baixar sua cabeça para nós estarmos orando. Querido Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. A Tua palavra, ela é sempre viva, ela é sempre eficaz e sempre dá frutos. Por isso, nessa noite, que nós possamos ouvir a Tua voz e que possamos, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito Santo e receber a revelação dos céus sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos aí na nossa série, o poder da disciplina. Na palavra 1, eu falei um pouquinho sobre uma escolha. Na palavra número 2, obrigada, Josué. Na palavra número 2, o pastor falou sobre o benefício secreto, o jejum. E isso foram chaves, eu creio que, para te tirar do lugar, para abrir portas que talvez antes você não estava acessando. Mas hoje eu vou falar sobre uma janela para o céu. E a palavra de Deus, ela é uma janela para o céu. É onde nós podemos ver o céu através dela, podemos acessar
as coisas do céu, podemos trazer o céu para a terra, criar uma atmosfera onde o céu tenha a liberdade de se mover no nosso meio. Então, comecei com esse trocadilho ali do Salmo 151, passei esse versículo ali, porque às vezes a gente vê acontecendo com os outros e a gente até dá uma risadinha, né? Engraçado. Mas quantas vezes a gente se perde por falta de conhecimento? E a Bíblia diz que, o Senhor diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre esse livro precioso, maravilhoso, que não deve estar apenas aberto lá no Salmo 91, né, para trazer proteção. Mas esse livro aberto, lido, praticado, vai fazer com certeza a diferença na minha e na tua vida, amém? Então, que agora sim, nós vamos abrir lá em 2 Timóteo, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Amém? Diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uau, que poderoso! Mas assim, o que mais me chama a atenção nessa passagem é ali que diz que a Escritura ela é útil para o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça, para que a gente esteja apto para cumprir. Queridos, a palavra de Deus, ela é útil para nos colocar no caminho, nos colocar na linha, nos alinhar, para que a gente esteja pronto e preparado para cumprir com os propósitos de Deus. Em qual fase da vida eu devo me expor à palavra de Deus e ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus? E eu quero dizer para você que em todas as fases da vida. Inclusive, eu peguei aqui umas Bíblias emprestadas para mostrar um pouquinho aqui para você. Aqui, por exemplo, eu pedi aqui essa Bíblia aqui, trouxe aqui essa Bíblia infantil. Olha aqui essa Bíblia, que coisa mais linda. Essa Bíblia é uma Bíblia para criança. Então, se você tem um filho pequeno, você já pode começar a expor ao seu filho a palavra de Deus. Ah, mas ele ainda não entende. Mas no espírito dele entende. Você vai começar a ler as histórias, você vai começar a se expor, vai expor o seu filho. Aqui eu trouxe uma Bíblia representando as mulheres. Hoje a gente tem a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher. Não achei uma Bíblia do homem específica, mas trouxe essa Bíblia aqui. Mulheres, existem Bíblias, né? A palavra de Deus ela é uma só, mas existem Bíblias próprias, por exemplo, para mulheres. Tem a TIM, que é para adolescente. Trouxe uma aqui, que é mais para jovem, adolescente. O que muda nessas Bíblias, gente? A capa, apenas a capa. O conteúdo é o mesmo. O conteúdo é a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que em todas as fases da nossa vida, nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Nós precisamos expor os nossos filhos à palavra de Deus em todas as fases da vida dele. Sabe, eu quero compartilhar com você alguns pontos chaves. E o primeiro dele é a legitimidade das Escrituras. Sabe, se você for procurar na história fatos, você vai encontrar muitas coisas daquilo que a Bíblia fala. Sabe, a história, os próprios livros de história são divididos, por exemplo, em antes de Cristo e depois de Cristo. A história confirma a legitimidade desse livro, que eu não sei se você sabe, é o livro mais vendido do mundo, disparado de qualquer outro livro. Também nas crenças, se você olhar para a sua vida, quanta coisa... Ai, desculpe, pulei aqui, gente. Pulei aqui um pedaço aqui.
essa mensagem aqui foi soprada por Deus para homens. Sabe, quando eu passo estudo, eu escuto muito assim, mas pastora, foi homem que escreveu. Como é que eu vou ter certeza que é mesmo a palavra de Deus? Certa vez uma pessoa me questionou e falou assim, mas a Bíblia foi mudada, mas a Bíblia foi alterada. E eu falei para essa pessoa, olha, a palavra de Deus, ela mesma foi a mesma ontem, a mesma hoje, será a mesma sempre. Porque foi homens que escreveram, mas foi o Espírito Santo, foi Deus que soprou, e o Espírito Santo confirma, testemunha no nosso coração. Sabe, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. A mensagem do Evangelho, sabe, já provou repetidas vezes na história, mudando a vida de pessoas, sabe, transformando famílias, transformando casamentos, relacionamentos. Tem um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, no Instituto, com mais de 6 mil pessoas entrevistadas. E nessas entrevistas, eles constataram que a maioria das pessoas se identificaram como cristãs, nascidas de novo em Cristo. Mas essas pessoas, elas têm uma visão, sabe, que não caminha de acordo com a Bíblia. Então, essas pessoas que se disseram cristãs, elas discordam de algumas coisas que a Bíblia diz. Aqui também tem um outro dado que fala que 77% das pessoas que foram entrevistadas, elas acreditam que você apenas precisa ser uma boa pessoa, por exemplo, para você ser salvo. A palavra de Deus, para quem conhece, ela diz que não é pelas boas obras que nós somos salvos, mas pela fé em Cristo Jesus. Sabe, também dentro dessa pesquisa foi constatado que cerca de 43% das mulheres leem a Bíblia diariamente, apenas 29% dos homens, ou seja, muito menos o número, de homens que lê a Bíblia do que de mulheres. Dentro desse grupo que se afirma cristãos praticantes, nessa pesquisa, apenas 37% têm contato com as Escrituras diariamente, fora dos horários do culto. O que isso quer dizer? Que essas pessoas, 37% apenas, lê a Bíblia em casa. As outras só ouvem na igreja ou talvez na internet. Curiosamente, apenas 45% do total geral dessa pesquisa acredita que a Bíblia oferece tudo o que uma pessoa precisa. Ou seja, menos da maioria acredita que aqui está todas as respostas que nós precisamos. Sabe, não é à toa que os desvios do verdadeiro ensino bíblico têm se multiplicado no nosso tempo. Muitas pessoas, infelizmente, têm usado a Bíblia de uma forma errada, muitas vezes pegando texto fora de contexto para virar pretexto para sermões que não estão alinhados com a palavra de Deus. Por isso que eu passei aqui esse videozinho, por isso que eu falei ali, fiz aquele trocadilho do Salmo 151, para a gente entender como é importante e precioso que nós conheçamos a palavra de Deus, que a gente se exponha à palavra de Deus, para que a gente possa realmente se alimentar daquilo que está aqui, sabe? A Bíblia é a palavra, a autoridade maior de Deus. E a Bíblia, ela nos mostra claramente quem Deus tem sido na história da humanidade. E o que Ele deseja de mim e de você. Aqui está a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Por isso nós precisamos conhecer essa palavra. Por isso que nós precisamos nos expor a essa palavra. Porque essa palavra expressa o coração do nosso Pai. Aquilo que Ele espera das nossas vidas. Sabe, a Bíblia, ela tem que ser uma bússola para a nossa vida. Imagina um barco sem uma bússola. O que acontece com ele? Ele se perde. Sabe, a Bíblia, sempre, quando nós formos fazer qualquer coisa, nós temos que pensar. O que a Bíblia diz? Eu acho lindo que quando Jesus, ele é tentado no deserto,
Satanás chega para ele e fala para ele transformar as pedras em pães. E ele fala, nem só de pão viverá o homem. Ele usa a palavra. E Satanás fala para ele, olha, se você me adorar, eu te dou os reinos dessa terra. Porque a autoridade, né? Eu tenho autoridade. E Jesus fala para Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele prestarás culto. A palavra. Por fim, Satanás manda, né? Ali ele se jogar. E Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, queridos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos lutar com a arma certa. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos levados por qualquer vento, como a gente viu aqui na pregação, que o pastor compartilhou das raízes profundas. Para onde que fica o norte, pastor? Para onde que fica o norte? Você sabe? Você sabe? Vem aqui, mostra para nós, fica em pé aqui e mostra para nós. Onde que nasce o sol? Eu não sei também onde que nasce o sol. No leste? Onde é o leste? Para lá. Então, onde é o norte? Aham. Não? Ó, eu não sei, não conheço muito disso, norte, sul, leste, oeste. Imagina que chega alguém para mim e fala assim, pastora, vai pro norte. Norte? Vai pro norte. Norte? É para lá? Vai pro norte. Aí eu tô indo pro norte, de repente alguém chega para mim e fala assim, para onde você está indo? Eu tô indo pro norte. Não, mas o norte não é para lá, o norte é para lá. E daí eu viro e vou para lá. Mas eu encontro outra pessoa, para onde você está indo? Eu tô indo pro norte. Não, mas o norte é para lá. É assim aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Ela é a bússola que nos guia pelo caminho. Ela é a bússola que nos leva para o caminho certo. E se nós não a conhecemos, a gente vai ouvir vozes dizendo, vai para cá, vai para lá, vai para frente, vai para trás. Sabe, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela vai nos guiar. Ela vai nos apontar o caminho. Com ela nós não vamos andar perdidos. Como ela mesmo diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Outrora nós andávamos nas trevas, desse jeito, sem saber para onde era o norte, o sul, o leste, o oeste. Ora ia para cá, ora ia para cá. Mas agora nós conhecemos a palavra de Deus. Então, como lâmpada, ela vai iluminando o nosso caminho. Ela é essa bússola. Se eu não sei o que fazer no meu casamento, o que a Bíblia diz? Se eu não sei o que fazer com as minhas finanças, o que a Bíblia diz? Se eu não sei como agir aqui, o que a Bíblia diz? Preciso tomar uma decisão, vou orar, vou buscar na palavra, o que a palavra me direciona? A palavra de Deus, ela é bússola para o nosso caminho, ela nos dá direção, ela nos aponta para onde nós estamos indo. Então nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos andar com essa palavra. O pastor sempre fala que a Bíblia ela é um poço no meio do deserto. E o interessante de você andar com a Bíblia é como se você tivesse um copo de água na mão. As pessoas já olham para você hoje em dia, a gente tem dito, né, amor, que hoje em dia as pessoas elas querem ouvir. Então, se você está com uma Bíblia, alguém já pergunta, isso é uma Bíblia? E já é oportunidade para a gente compartilhar dessa água que nós temos bebido. Sabe, por isso eu também quero encorajar você que tem a sua Bíblia no aplicativo aí no celular. É muito bom e muito prático, mas ande mais com a sua Bíblia. Tem tanta gente perdido aí fora, sem direção, andando no escuro, sem a luz da palavra de Deus. Sabe, então nós precisamos nos lembrar, sabe, ser lembrados regularmente do que a palavra de Deus nos diz sobre nós. Sabe, tem vezes, queridos, que a gente anda como se estivesse no escuro. Mas você que é um filho de Deus, você tem a luz da palavra, amém? Você sabe o que Deus diz ao teu respeito, amém? Deus tem promessas maravilhosas para nós. Deus tem um caminho de bênção. E nós não precisamos, queridos, nós não precisamos de nada além de Deus. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos tudo. Sabe, a gente não precisa de uma promoção para ficar melhor, para ser mais feliz.
Se você é solteiro, você não precisa casar para ser mais feliz. Porque a palavra de Deus, a presença de Deus, a Bíblia, ela nos completa. E como diz o título dessa palavra, ela é uma janela do céu na nossa vida. Nós podemos olhar para cá e ter esperança daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não é as circunstâncias ao nosso redor que determina o nosso futuro, mas é a palavra de Deus. O nosso futuro já está escrito. Então, por isso, nós precisamos olhar para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, sabe, como um ponto de referência para as nossas decisões. Todos os dias nós temos decisões, como eu falei na palavra das escolhas. Todos os dias nós precisamos escolher algumas coisas na nossa vida, seja o que comer, o que vestir, como vamos fazer, aonde vamos. E muitas vezes nós não fazemos as nossas escolhas segundo a palavra de Deus. Nós andamos independentes da vontade de Deus, andamos alheios àquilo que Deus deixou na sua palavra. A Bíblia, ela é a maior carta de amor do Pai para nós. A Bíblia, ela é uma carta, ela é um presente. Sabe, além de nós termos o Espírito Santo, que é o ajudador, nós temos a palavra escrita. Sabe, a palavra, a Bíblia, ela não foi escrita para nos informar. Ela não é um jornal. Mas a Bíblia, ela foi criada por Deus para nos transformar. Para transformar a mim e a você. Isso aqui não é um livro onde a gente vai ler e apenas vai ler como se fosse um outro livro. Tem vários livros, né, que a gente lê e aprende várias coisas. Mas esse é um livro onde nós temos a oportunidade de ler com o autor junto. Quando nós lemos com o Espírito Santo junto, nós recebemos a revelação da palavra. A palavra, ela descortina os nossos olhos e muitas coisas na nossa vida que parece que a gente não vê. Quando nós temos a revelação da palavra na nossa vida, nós mudamos de lugar. Nós saímos do lugar, nós crescemos, nós evoluímos, nós vamos parecendo cada dia mais com o nosso Pai. Sabe, lá em Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O 25 também, o 25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Sejam praticantes e não apenas ouvintes. A palavra diz: benditos os que ouvem, os que creem e os que praticam. Queridos, nós precisamos ler. Nós precisamos ler. Nós precisamos ouvir a palavra. Você está aqui nessa noite, está aí ouvindo. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos praticar. Nós precisamos sair dessa porta aqui encorajados e já aqui, na nossa mente, pensando: Senhor, o que eu vou mudar amanhã? O que eu preciso alinhar mais a minha vida com a Tua palavra? Sabe, a Bíblia diz que a árvore que é boa, ela precisa dar frutos. E a palavra, ela tem essa capacidade de nos fazer dar frutos e bons frutos. Então nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, sabe? A vida cristã, ela é um processo repetitivo de restauração e renovação. É assim mesmo, você vai errar. Você vai errar. Não sei se você sabe a diferença do santo e do pecador. O pecador é aquele que vive na prática do pecado e não está nem aí para nada. O santo é aquele que luta contra o pecado. É aquele que luta todos os dias contra o pecado. Como temos dito aqui, a nossa carne, ela é contaminada pelo pecado. A nossa carne foi contaminada pelo pecado, mas em Cristo nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E nele nós podemos vencer o pecado, amém? Então, nós precisamos todos os dias renovar a nossa mente. A Bíblia fala para que a gente possa renovar, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos, é uma restauração diária.
Talvez você pense assim, nossa, mas eu falho tanto, mas eu erro tanto. Mas você está aqui, quer dizer que você está todos os dias lutando contra o pecado. Todos os dias você está nesse processo de restauração. O Pai está todos os dias trabalhando em você, moldando a tua vida. Sabe, o diabo, a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando a quem ele possa destruir. E o que ele quer roubar de nós é a alegria da fé. Essa é uma coisa que o diabo quer roubar de mim e de você. Sabe, essa alegria por buscar a Deus? Ai, eu vou ler a palavra. Ai, eu vou orar. Ai, eu vou jejuar. Esse amor, a gente sempre diz, a gente sempre compara esse amor com o amor de um casal, né, recém-namorado. Pensa aí quando você namorava aí, essa pessoa que está do seu lado, se for o seu cônjuge, né, ou a sua namorada, não sei. Como é que era no começo? Quando você vai ver a pessoa, você já vai com o coração batendo mais forte. Você vai, né? Você quer dar a sua melhor versão. É assim quando nós conhecemos a Jesus. Nosso coração bate forte por Jesus. A gente quer estar na presença de Jesus. A gente quer ler a palavra. Mas com o passar do tempo, o inimigo, que é o nosso adversário, que ele só veio para matar, roubar e destruir, ele começa a roubar. Querer roubar a nossa fé, a alegria por estar na presença de Deus. Aí as coisas começam a se tornar um peso. Ah, eu tenho que ler a Bíblia. Ah, nossa, eu tenho. Ai, meu Deus, eu tenho que orar. Ai, eu tenho que orar. O jejum passa a ser um sacrifício. Sabe? A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por força. Nós vamos precisar fazer força para dominar essa carne aqui. Mas com a graça de Deus, nós vamos vencer a carne, o pecado e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós não podemos perder a alegria da salvação, a alegria da fé, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria daquilo que Ele tem para nos oferecer. Sabe, essa semana nós tivemos o jejum, né? O jejum ali. E de comida eu não sinto tanto, mas de celular é um pouco mais difícil para mim. E o pastor tinha liberado, então, para quem trabalhasse no celular, podia usar o celular. Então, eu limitei, né? Até mandei recado aqui no grupo da igreja. Falei, gente, hoje eu não vou estar atendendo no WhatsApp, né? Só casos mais urgentes. Então, eu estava fazendo algumas coisas das nossas outras igrejas de fora e eu precisei trabalhar. E daí eu falei para Deus, Deus, eu só vou trabalhar nisso, eu não vou olhar as redes sociais, eu não vou me entreter com o celular. Esse vai ser meu jejum. Então, trabalhei, fiz as coisas. Gente, sem brincadeira, pelo menos umas 10 vezes eu cliquei no aplicativo do Instagram, no automático, e eu fechava o olho, na hora assim, eu fechava o olho e tirava. Carne, isso é a carne querendo dominar, e daí eu falava, carne, não, aqui não é você quem manda, aqui é o Espírito que manda, aqui agora é o meu Espírito. E eu terminei aquele dia com uma alegria, falei, Deus, obrigada, Senhor, porque eu não estou sozinha nessa luta contra a minha carne. Temos dito aqui que as nossas maiores lutas não são aqui fora. As nossas maiores lutas são aqui dentro. Nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer, Senhor, será que eu tenho perdido a alegria da fé? Será que eu tenho deixado o inimigo roubar de mim a preciosa semente da palavra de Deus? Sabe, perseverar na alegria de Deus exige esforço. Você quer a alegria de Deus na sua vida? Amém? Então você precisa ter isso em mente. Esforço. Ai, pastora, não é natural para mim. Não é natural para mim também. É esforço. Mas tem aquele exemplo dos cães, né? Alimenta mais um e alimenta menos o outro, bota os dois para brigar, quem é que vence? O mais alimentado. É assim a nossa carne. Se a gente começar a alimentar mais a nossa carne e deixar as disciplinas espirituais de lado, quem que vai vencer? O Instagram, o celular, as preocupações. Vai exigir esforço, sabe? A Bíblia é um livro prático e não um livro filosófico. Não é um livro para a gente ficar olhando e filosofando com ele, não. Isso aqui é um livro que traz vida. Quando essas letras, elas pulam daqui para aqui, ela traz mudança. Você está indo para cá, não tem mais como. Você vira a volta e você começa a ir. A Bíblia, ela traz um novo caminho, ela traz
ela traz uma transformação. Sabe, eu passo muito estudo aqui na igreja e eu acho lindo, maravilhoso passar estudo. Gente, todos os estudos, eu não sei quantos estudos eu já passei, mas todos os estudos. Essa semana eu tive 2 grupos. É lindo ver a transformação que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa. Parece que os olhos dela até começam a brilhar mais. Esse é um livro da prática, do dia a dia. É um livro onde o autor está te acompanhando ali com você. Sabe, existem algumas doenças da alma, né? Ultimamente a gente tem visto muitas por aí. As síndromes do pânico, ansiedade, a própria depressão, são doenças da alma. Assim como tem as doenças do corpo, né? Às vezes nosso corpo fica doente, a gente tem febre. E às vezes a nossa alma, ela precisa ser animada, né? A palavra de Deus, ela tem a cura para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Tudo está aqui. Sabe, Satanás, às vezes, ele vai tentar soprar. Sabe, ele vai tentar apagar. Soprar não, apagar, jogar uma água naquela chama que Deus acendeu no teu coração. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de acender essa chama. Vai ter dias que talvez você vai acordar e vai dizer assim, meu Deus, cadê aquele fogo? Cadê aquela chama que estava ardendo dentro de mim? Senhor, eu estou tão desanimado. Talvez a tua alma vai estar abatida. Talvez vai ter dia que você vai dizer, meu Deus, parece que eu estou de pé, mas a minha alma está no chão. Tem uma passagem bíblica que diz, por que está batida a minha alma? A palavra de Deus, ela tem cura. A palavra de Deus, ela é o renovo, ela é o combustível. Imagina que você usa teu carro a semana inteira, um mês, e acaba o combustível, né? Você começa a andar para lá e para cá, acaba, não acaba às vezes? Não precisa ir lá no posto abastecer. É assim a nossa vida espiritual. Se a gente não abastece com esse combustível aqui, nós vamos começar a ficar desabastecidos, o carro vai começar a parar. Esse é o combustível, a palavra de Deus, ela é o combustível. Salmo 19, 7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora. Está precisando de vigor? Está precisando ser revigorado? Está meio mais para lá do que para cá. A palavra de Deus, ela é vigor para a nossa vida. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é água para aquele que está sedento. A palavra de Deus é combustível. Sabe, ignorar a Bíblia é ser ignorante sobre Deus. Ignorar a Bíblia é ser ignorante sobre Deus. Ah, eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Ah, eu acredito em Deus, mas eu não me exponho à palavra de Deus. Como eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe, o maligno, ele é vencido pela palavra. O inimigo, ele é vencido pela palavra. Nós lemos ali que o inimigo, ele está como um leão, né? Ele ruge como um leão, ele fica ali, querendo nos devorar. Mas com a palavra de Deus, com a presença de Deus na nossa vida, ele se torna um gatinho. Ele não tem o poder de fazer nada na nossa vida. Se nós conhecemos esse livro aqui. Em 1 João 2,14 fala assim, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O que a palavra de Deus diz? Eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vocês, e tendes vencido o maligno. Se a palavra de Deus permanece em nós, nós vamos vencer o maligno? Sim, porque é isso que a palavra de Deus fala. Sabe, o João 8, 31 e 32 fala, né? Se vocês verdadeiramente são meus discípulos, né? Vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Mas antes, o que ela fala, pastor? Lembra? Se vocês permanecerem na minha palavra, a gente tem falado muito isso lá em casa. Permanecer. Nós precisamos permanecer. E para a gente permanecer, a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer, a gente precisa se expor. Sabe, a palavra de Deus, ela precisa habitar dentro de nós. Ela é um livro, está aqui, na nossa mão.
Mas e se esse livro for queimado, como foi lá na época de Hitler, que ele queimou um monte de Bíblia? O que acontece com os cristãos, se o cristão não tiver mais a Bíblia física na mão? Aonde que a Bíblia tem que estar, gente? Dentro de nós. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Não é o tempo todo, talvez a gente não vai conseguir estar com a Bíblia na mão. Hoje com o celular é mais fácil, né? Mas vai ter momentos que talvez você não vai conseguir estar com a Bíblia física na mão. Então, aonde que a Bíblia tem que estar? Dentro de nós. Então, eu vou fazer alguma coisa, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou resolver alguma coisa, o que a Bíblia diz sobre isso? A palavra de Deus tem que sair da nossa boca. A palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração. A gente tem que meditar nela de dia e de noite. Efésios 6, 13 e 17 fala assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a espada. Ela se denomina como uma espada. Como é que é uma espada? Até vim de calça verde para lembrar que eu sou uma soldada de Cristo. Como é que é uma espada, gente? Está lá o soldado com a sua espada, e quando ele vai lutar, né? Agora a gente está vendo a guerra lá em Israel, que terrível, né? Hoje eles não usam mais tanto a espada, agora é armas, né? Infelizmente, né? Mas como é que é uma espada de um soldado? Ele tira e ele começa a lutar, a batalhar. Essa é a espada do cristão. Tira e começa a batalhar. Mas às vezes a espada não vai estar na mão. Então aonde vai estar a espada? Aqui. Então a espada vai sair pela boca. As palavras vão sair que nem Jesus lá com o diabo lá no deserto. O diabo começou a querer passar uma conversa em Jesus. Jesus conhecia a palavra. Jesus foi com a espada para cima dele. Quando ele vier para cima de mim e de você, você vai com a espada. Quando ele olhar para você e dizer, você é um derrotado, você não consegue. O que a palavra de Deus diz? Que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Porque você não é amado, não é querido, não é aceito. Deus me amou primeiro, entregou o seu filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você imagina 2 soldados na guerra ali, né? Na época das espadas ainda. De repente, tá vindo o inimigo dele, olha, opa, tô sem a espada. Ele vai lá e pega a espada do colega dele. É legal isso, gente? Não, né? Não dá, né? Cada um com a sua espada. Às vezes a gente quer que o outro pegar a espada do outro, quer que o outro use a espada e a gente não conhece o poder da espada que nós temos. Não conhece porque, como diz a palavra, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Precisamos conhecer essa arma poderosa que Deus nos deixou, que é a palavra de Deus. Não podemos, então, puxar a espada dos outros. Precisamos usar a nossa espada. Quem aí está com a sua Bíblia? Levanta a mão. Pode ser a do celular também. Se você está com o celular aí, pode levantar. Essa é a sua espada. Toda vez que o inimigo vier com uma mentira contra a sua vida, você levanta ela. Simbolicamente, onde você estiver. Se você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, seja dentro de você ou fora, eu tenho a espada. Eu tenho uma espada. Romanos 10, 17 fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia, uma Bíblia assim bem velha e despedaçada. Essa aqui é a minha, gente. Ela tá, eu tenho outras, tá? Mas essa aqui é uma das minhas favoritas. Olha aqui, a gente já reformou, passou fita. Tá amassada. Olha aqui, isso aqui não é. Essa aqui é a original. Até tem um irmão que tem uma igual a minha. Essa aqui é a original. Ele também já está reformando. Ele comprou bem depois de mim. E essa aqui é a minha. Então, tá bem diferente, né, da original. Porque essa é uma Bíblia bem usada. Então, uma pessoa que tem, né, uma Bíblia assim, bem usada, bem velhinha, bem despedaçada, é uma pessoa que está inteira por dentro. Ai, pastora, mas eu tenho dó de riscar a minha Bíblia, de amassar a minha Bíblia, de usar a minha Bíblia. O inimigo não vai ter dó de vir para cima de você. Deus não deixou o manual, essa espada, para você deixar guardada, para você ter dó. Pelo contrário,
essa é uma arma poderosa que está na sua mão. Então, eu e você precisamos usar a nossa espada. Sabe, o inimigo... Tem alguns inimigos da Bíblia, da leitura da Bíblia. E um dos inimigos, aqui tem 4. E o primeiro é o entretenimento exagerado. Se você é uma pessoa que está sempre querendo se entreter... Ai, eu acho que eu preciso assistir mais televisão, mais série. Eu acho que eu preciso passear mais. Eu acho que eu preciso me entreter. Meu Deus, nunca é suficiente. Entretenimento. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas se você olhar ali no celular, quantas horas você gasta no Instagram por semana, talvez você se surpreenda. O Instagram tem um histórico de horário, de quantas horas a gente usa. O entretenimento, sabe? O celular, né? O uso do celular, seja para trabalho, para qualquer outra coisa, o tempo todo. A Bíblia está ali do lado, novinha, as folhas ainda estão coladas. Sempre digo, quem tem a Bíblia com a folha colada, se não é nova, é porque não lê, precisa ler mais. A falta de prioridade. Ah, mas anda muito corrido. Ah, não tenho tempo para nada. Sempre tem tempo. O pastor tem uma frase que ele diz: quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, não é mesmo? Aquelas coisas que nós queremos, de verdade, a gente dá um jeito. E eu tenho dito, gente, é melhor a gente dar um jeitinho e ter tempo para Deus pelo amor do que pela dor. Porque muitas vezes Deus vai permitir a dor na nossa vida para que a gente não se perca. As desculpas, né? Como eu falei, tem muita gente que me fala isso nos estudos, mas pastor, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo entender o que a Bíblia diz, né? Eu não entendo, eu não compreendo, eu leio, não entendo, aí eu deixo para lá. Você deixa para lá a sua esposa quando você não entende ela ou seu marido? Ai, não entendi hoje essa pessoa, vou deixar para lá. Ai, a minha mãe, não entendo ela. Ai, deixa para lá, não quero mais saber dela. Os filhos, é difícil de entender os filhos às vezes. A gente deixa eles para lá. Ah, vou mandar embora esses filhos, não entendo. Deixa ele lá. É assim que a gente faz? Não. Porque aquilo que a gente prioriza, a gente dá importância, a gente valoriza e a gente gasta tempo. Então, se a gente considera a Bíblia um manual da vida, se a gente tem esse conhecimento, se a gente entende, se a gente conhece qual é a importância desse livro na nossa vida, nós não vamos dar desculpas, nós vamos achar soluções. Nós vamos tirar tempo de algum lugar e nós vamos nos expor a essa palavra. Sabe, a Bíblia, ela nos revela um caminho para o céu. Como eu falei, já está escrito. Desde o começo, o fim já está escrito. E eu e você temos promessas aqui para nós. Há promessas aqui para mim e para você. Há vida abundante aqui para mim e para você hoje. Na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estamos, mas também há uma promessa de eternidade. Porém, às vezes, nós nos apegamos com essa vida terrena e nos distraímos. O inimigo nos distrai. Sabe, tem aquele filme de Paulo que eu acho incrível, que mostra ele dando o exemplo, né, que muitas vezes o homem, aí ele enche a mão de água, ele vive por esse punhado de água que está na mão. Essa é a vida do homem, que escorre o tempo todo pelos seus dedos. Mas nós que conhecemos a Cristo, vivemos por aquele imenso oceano sem fim. Sabe, a palavra de Deus, ela nos revela o céu. Ela nos ajuda a nos desprender das coisas desse mundo, que parece que a gente já nasce agarrado. Seja um padrão de vida, a sonhos, a coisas que são tão passageiras. E se nós pararmos para olhar para a nossa vida, quanto já passou, não é mesmo? Pense aí, quantos anos você tem? Você se lembra da tua infância? Quando você era ainda um garotinho, uma garotinha? Não parece que já faz tanto tempo, ao mesmo tempo que parece que foi ontem? Já passou. A água está escorrendo pelos dedos. Mas sabe o que o inimigo quer fazer com a gente? Ele quer colocar a gente como naquela roda do hamster, para que a gente fique girando, 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 preocupado aqui, ó, com a nossa vida aqui nessa terra. De repente, passou a vida. E você olha para trás e, puxa vida, gastei a minha vida com o que não tinha importância. Queridos, o que nós vamos levar dessa terra? Eu sempre dou esse exemplo, nem a roupa que nós vamos ser velados, nem a gente que escolhe, né? A não ser que seja uma doença que a pessoa já sabe que ela vai.
Queridos, nós vamos sair daqui sem nada. Então, por que às vezes a gente não se expõe àquilo que é eterno? 2 Timóteo 3,15 fala assim: e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem te tornar sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Nós não idolatramos esse livro aqui. Ele não é um livro de idolatria, mas ele é a palavra de Deus. Esse livro não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Esse livro tem a vontade expressa do Pai aqui. Esse livro foi inspirado por Ele. Ele usou homens como instrumentos para escrever esse livro e registrar. Como eu disse, esse livro é uma carta de amor, para que eu e você não andemos no escuro, mas que a gente tenha uma direção na nossa vida. Imagine que você está doente, muito doente, e você tem um diagnóstico. Você vai morrer daqui a tantos dias. A gente falou um pouco nessa palavra, né, no Arrume a Sua Casa. Mas imagine que você recebe um diagnóstico de morte sobre a tua vida. E alguém chega para você e diz assim: olha, eu tenho aqui um remédio para você, que esse remédio vai curar a tua doença. Você olharia para essa pessoa e diria: não, eu não posso tomar esse remédio, eu estou muito atarefado, eu estou muito cheio de coisa, eu tenho muita coisa para fazer. E você continuaria vivendo, mesmo sabendo que você tem um diagnóstico de morte sobre a tua vida? Você não tomaria aquele remédio? Você não gastaria tempo para buscar a cura? Sim ou não, gente? A gente gastaria, né? Se você for ver, tem pessoas multimilionárias que adoeceram e doenças incuráveis, e que você vai ouvir o relato delas, elas dizem que dariam tudo que elas tinham pela cura, mas isso não estava no controle delas. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é cura para as nossas vidas. Sabe, antes nós estávamos mortos. A Bíblia diz que o pecado, ele criou um abismo entre Deus e o homem. E o homem não podia mais se chegar a Deus. Não porque Deus não queria, mas porque o pecado, ele é terrível, ele nos separa do Pai. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos unir de novo ao Pai. E através dele nós podemos ter vida e vida em abundância. E aqui está a cura que eu e você precisamos. Nesse livro nós encontramos tudo o que nós precisamos, sabe? E às vezes a gente negligencia esse livro. Às vezes a gente joga esse livro dentro de uma gaveta. Deixa ele lá. Deixa lá a minha Bíblia. Às vezes, como eu falei, a gente até abre lá no Salmo e deixa aberto lá. E se esquece dele. Quero passar um vídeo para vocês, para a gente encerrar essa palavra. E gostaria que você prestasse bem atenção nesse vídeo.
pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quero convidar você a se colocar de pé. Quando a gente vê um vídeo desse, muitas vezes até nos constrangemos, não é mesmo? Pessoas chorando, emocionadas, recebendo a palavra de Deus. E nós que vivemos, temos o privilégio de viver num país livre, muitas vezes não damos a real importância que a palavra de Deus tem. Então quero convidar você a fechar os teus olhos e falar com o Senhor nessa noite. Quanto você tem ensinado os teus filhos a amar ao Senhor? O quanto você tem ensinado os teus filhos a amarem a palavra de Deus? O quanto você tem amado a palavra de Deus? O quanto você tem se colocado na presença de Deus? Tem gastado tempo com o Senhor? Essa série é para nos ajudar a nos aproximar mais de um Pai. Como nós vimos na primeira palavra, precisamos ter uma escolha nas nossas vidas e decidir estar mais perto dEle. Precisamos disciplinar o nosso corpo, as nossas vontades, para buscar a presença do nosso Deus. Precisamos gastar tempo na presença de Deus, na leitura da palavra, no jejum, na oração. Necessitamos da presença do nosso Deus, desesperadamente. As respostas a qual procuramos, muitas vezes não a encontramos, porque não buscamos na presença de Deus. Buscamos em entretenimento, buscamos em pessoas, buscamos no trabalho, buscamos naquilo que os nossos olhos podem ver. Mas há uma proposta do céu para nós olharmos pela janela, que é a palavra de Deus, e olharmos aquilo que Ele está nos chamando para ver. Há uma perspectiva do céu, há uma vida abundante que a palavra de Deus nos diz, há um caminho de bênção. Senhor, nessa hora nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Nos colocamos na Tua presença, te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que tem o poder de nos transformar, de nos tirar do lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que o mundo não conhece, clamamos a Ti nessa noite, Senhor, que haja um despertamento nessa igreja, Senhor. Oh Deus, essa igreja, Senhor, que nasceu há mais de 30 anos atrás, Senhor, por pessoas que buscaram a Ti na Tua palavra. Oh Senhor, clamamos a Ti, Senhor, por aquela revelação que um dia o Senhor trouxe sobre aquelas mulheres e que se estendeu a tantas pessoas e chegou até nós hoje, Senhor, através dessa igreja. Pai, queremos, Senhor, ter uma experiência mais profunda contigo, com a Tua palavra. Queremos, Senhor, acessar o Teu coração através da Tua palavra. Move, Senhor, move as nossas vidas, nos tira de lugar, nos tira de toda inércia, de toda prisão, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por essa palavra essa noite. Cremos, Senhor, que vamos sair desse lugar amando um pouco mais a Tua palavra. Ah, Senhor, mais tementes e mais agradecidos por aquilo que o Senhor já tem nos dado, Senhor, por esse presente, por essa carta de amor que é a Bíblia, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém.